falar. E hoje é a criação. Nós vamos usar o PowerPoint e eu vou ter o auxílio hoje da professora da nossa irmã, Raabe. Vocês não estão vendo a Raabe, ela está sentada aqui à minha frente, mas nós vamos, em algum momento, ler o trecho, um texto, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, aonde está o relato da criação. Não faria sentido a gente estudar a criação sem ler, recordar esses versos tão lindos da Bíblia, e agora, daqui a pouquinho, nós vamos estar lendo esse texto e vocês vão estar ouvindo a voz da Raabe me ajudando na leitura desse texto. Eu quero te convidar, então, eu vou compartilhar com vocês o nosso estudo no PowerPoint, para que a gente possa entender o tema de hoje. A criação, como nós falamos, e a primeira informação que eu quero trazer para vocês, que é o relato bíblico, ele é muito simples, direto, quando fala sobre esse tema da criação. E se você ler comigo, aqui em Êxodo 20, verso 11, está escrito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Olha que trecho pequeno, direto, para falar. Deus fez tudo que existe, céus, terra, o que há no planeta Terra, organizado, criado por Deus. Uma maneira direta. Existem 2 relatos bíblicos importantes falando da criação. E o de Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3, é o primeiro trecho, ele tem algo interessante, porque ele apresenta a criação em ordem cronológica. A criação de todas as coisas, dia a dia, conforme Deus ia criando. Já o capítulo 2, do verso 4 até o verso 25, é uma outra ênfase que a gente vai ver em seguida. Mas eu te convido a pegar a sua Bíblia, a anotar, a escrever, a ler na sua Bíblia, seja ela no celular, no tablet, ou mesmo em papel, aquela Bíblia predileta que você tem, que talvez você ganhou no dia do seu batismo, e ler comigo o texto. Se você não tiver condições de pegar, você vai acompanhar agora o que nós vamos ler na voz da professora Raabe, nossa irmã, que vai aparecer agora o texto de Gênesis capítulo 1, do primeiro verso até o capítulo 2, o verso 3, que é o primeiro relato da criação. Quer dar uma testada aí no microfone? Som. Ok, obrigado, Raabe. Então vamos à leitura conforme está no texto sagrado. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus,
para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia 4º. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o 5º dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim o foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia 6º. E assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Obrigado, professora. Já já você vai ler o segundo relato, porque você vê que nós colocamos ali como subtítulo os 2 relatos da criação na Bíblia. Eu não sei, enquanto a professora lia, eu ia acompanhando o texto, e você também aí na sua casa, e os irmãos que estão aqui, a minha mente ia tentando visualizar esse dia maravilhoso, essa semana maravilhosa, cada dia quando Deus ia criando cada coisa, haja luz e houve luz, os animais, os peixes, e tudo que foi criado, como Deus é maravilhoso. Agora, o segundo relato da criação está no capítulo 2, do verso 4 ao 25, nós vamos lê-lo, porque eu quero que a gente tenha contato com um texto sagrado que fala da criação, para a gente até lembrar, né? Faz tempo que a gente não lê isso, quem sabe, mas ele descreve agora não a ênfase na ordem cronológica, primeiro dia, segundo dia, como a gente acabou de ler, mas a ênfase é justamente o lugar do homem na criação que Deus fez. Tente, ao ler ou ouvir essa leitura, acompanhar aqui a leitura, pensar nisso. O que está sendo relatado agora, nesse segundo relato da criação, tem esta ênfase. Vamos ler então. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a árvore do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra.
Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, de toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamarias. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Obrigado, Rabi. É interessante a gente reler e lembrar desses textos que parecem tão conhecidos para nós, e quantas lições a gente poderia tirar de muitos versos que lemos ali, que lemos aqui. Mas o estudo que a gente vai fazer hoje, ele nos traz algumas ênfases. É um estudo, eu gostaria de lembrar, que o Eu Acredito nada mais é que o nosso livro antigo chamado Nisto Cremos. É um livro onde aparecem as 28 doutrinas da Igreja Adventista. E é dele que é tirado o conteúdo que nós estamos passando para vocês. E nesta temática, o que vem à mente é sobre a palavra criadora de Deus que aparece. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, e disse Deus... E essas palavras que saíram dos lábios divinos apresentam a dinâmica, ordem que Deus dava, e as coisas iam aparecendo. Ele transformou o planeta, que estava sem forma e vazio, num lindo paraíso. O jardim do Éden era a casa de Adão. Porque, Salmos 33, 9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O poder da palavra de Deus. Deus tem poder na palavra, não se esqueça disso. Quando a gente fala, por exemplo, da ressurreição, que vai haver lá no final, algumas pessoas ficam preocupadas como que Deus vai trazer de volta uma pessoa que morreu no mar, uma pessoa que morreu queimada, uma pessoa que ninguém sabe, numa explosão desapareceu. Como é que Deus vai ter agora a solução para resolver este problema? E eu quero te dizer nesta noite, isso não é problema nenhum para Deus. Esses dias, alguém me perguntou, e fazem muitas perguntas para o pastor, e alguém me perguntou o seguinte: pastor, a gente pode ser cremado? Eu falei: pode, irmão, pode queimar tudo. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar com um corpo novo, ele vai te dar um corpo novo.
Ah, mas eu tenho um receio. Tal. Eu falei, irmão, o senhor pode decidir, isso é uma coisa de fórum íntimo. Mas que é errado, pecado, não tem nada disso na Bíblia. Porque Deus tem poder na sua palavra. Ele vai dizer, mar, rios, entregue os seus mortos e eles vão aparecer. Isso não é problema para Deus. Não é problema para Deus. Porque Ele falou, Ele mandou e tudo apareceu. E em Hebreus eu gosto demais desse texto, que nos leva a dar a razão de nós crermos que não viemos do macaco, da evolução. A razão disso é fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê, aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Vejam, esse texto é maravilhoso. Quando alguém te apertar na faculdade, o professor de biologia, o doutor, PhD, mas por que você vai acreditar nesse negócio que Deus, Bíblia, tal? Fala assim, é fé, simplesmente fé. Pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Outra coisa que a gente precisa lembrar sobre a criação, os dias da criação não são longos períodos de 1000 anos, como alguns querem relatar. Os dias mencionados no relato bíblico são períodos de 24 horas, 6 dias, uma semana, ou 7 dias, uma semana. A cada dia Deus ia criando. Lá em Gênesis capítulo 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31, que a gente acabou de ler, ali está o relato como o povo de Deus no Antigo Testamento media o tempo, tarde e manhã. Quando eu dou estudo bíblico sobre o sábado, eu gosto sempre de lembrar as pessoas, eu até fiz um gráfico, não coloquei aqui, poderia ter colocado, mas para a gente sempre lembrar que existe o relógio de Deus e o relógio que o homem inventou. E o relógio que o homem inventou, o jeito que a humanidade separou o tempo, não é como Deus separou. No relógio de Deus, que é esse de Gênesis, o dia de 24 horas é dividido em dois. Uma parte é chamada tarde, noite, parte escura. A outra parte é chamada de dia, a parte clara, a parte que tem o sol. É só essa divisão. Mas no relógio do homem tem tarde, manhã, madrugada, não é assim? E é uma coisa assim meio que criou essa convenção, mas é uma coisa, se você pensar, não faz muito sentido. Vou te dar um exemplo. Você acorda de madrugada, bem cedinho, para pegar o ônibus para ir trabalhar. Você chega no ponto, olha para o céu, tem uma lua linda. E o sol ainda está 2 ou 3 ou 4 horas para que ele venha a nascer. Mas quando você chega no ponto e encontra alguém que sempre pega o ônibus com você, educadamente você vira para aquela pessoa e fala, boa noite. É isso que você fala? Mas como que é bom dia? Você olha para o céu, está escuro, tem estrela e tem lua. Mas passou da meia-noite, é 3 horas da manhã, não importa que está escuro, a gente fala que é bom dia. Porque no relógio do homem, ele não considera a parte escura, mas essa divisão que a gente tem. No relógio de Deus, não. No relógio de Deus, o dia de 24 horas começa com a parte escura, tarde. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde, manhã, segundo dia e assim por diante. E é por isso que a gente, pelo menos no sábado, tenta seguir este ciclo divino. Eram dias individuais, com o dia iniciando no pôr do sol. Olha que texto interessante. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. De uma tarde a outra tarde. Então, veja, quando começa a escurecer sexta-feira, o pôr do sol, começou ali, o sol entrou, a gente começa a parte escura do sábado. E vai até o pôr do sol lá, no outro dia, no sábado à tarde, terminou às 24 horas do sábado. Esse é o ciclo divino. A criação, e agora que está cortando, eu vou ter que olhar aqui na minha cola, que eu não sei o que está escrito ali. Vocês conseguem entender o que está escrito ali? Vocês que estão aqui comigo? Está cortando muito, né?
Eu já tinha testado ali com o Marcos antes, mas agora eu vou ter que achar aqui. 1 minuto aí, irmãos. Aqui o negócio é feito ao vivo. Ainda bem que eu não fico vermelho em público, né? Vocês sabem. Vou achar aquela ali. Está aqui, ó. Os dias da criação não representam Olha aí, ó. O Marquinho vai ganhar um prêmio, né, rapaz? Ele é rápido no gatilho. Os dias da criação não representa está escrito errado ali, que na hora de editar eu escrevi errado. Mas, ó, os dias da criação não representam longos períodos de anos, porque existem pessoas que estudam a Bíblia e acham que o relato da criação é uma alegoria, entre outras coisas, e remetem a essa ideia de que os dias da criação, cada dia da criação foi 1000 anos que Deus levou para criar. Isso traria sérios problemas, né? Mas aqui é algo para a gente reafirmar. O propósito da criação. Está aqui, ó. O propósito da criação é o amor. Lá em 1 João 4,8 você conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a mola propulsora do que Deus fez e faz por nós. Estou sem aqui, Marquinhos, agora. Ok. Ah lá. Ele nos criou. Eu achei tão bonito isso aqui no texto que mandaram para a gente preparar. Eu falei, esse aqui me tocou. Eu achei bonito mesmo. Deus não nos criou somente para que nós pudesse amá-lo. Mas Ele nos criou porque nós somos o objeto do amor dele. Isso lembra o amor do pai para com o filho, né? Por que um filho quer ter o pai quer ter um filho? Para amar, para a gente expressar o nosso amor. Agora, se colocar com a tela cheia, ele aparece, Marquinhos? Então, põe na tela cheia lá para que a gente consiga ler. Isto. Através de suas obras criadas, Deus manifesta a sua glória, um outro propósito da criação. Eu não coloquei o texto, mas esse texto é muito conhecido, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Uma outra coisa, que a criação de Deus foi feita para testemunhar a natureza, testemunha de Deus, porque aquelas pessoas que não tiverem acesso à palavra de Deus, à Bíblia, ela poderá ir e olhar o que Deus criou, como diz aqui, ó, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o céu, o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém tenha desculpa de falar, olha, eu não tinha a Bíblia e por isso eu não pude conhecer e seguir a Jesus. E é uma coisa assim, Marquinhos, vamos combinar assim, você consegue ter uma cena minha e vai alternando, aí as pessoas conseguem me ver também. Então, irmãos, esse texto nos faz lembrar justamente essa ideia, que os céus, tudo que Deus criou, mesmo que a pessoa não tenha a oportunidade de ter o texto sagrado, a Bíblia, ela olha para a criação de Deus e pensa, tem alguém maior do que eu que fez tudo isso. E ela é levada a adorar esse Deus Criador. Então, a criação também tem essa função. Vamos voltar lá. Veja, em Romanos, aqui em Gênesis capítulo 1, fala que Deus criou Adão e deu uma ordem para que eles crescessem e multiplicassem. E em Gênesis 1 diz que a terra, quando Deus criou, estava vazia. Então, um dos propósitos da criação foi estabelecer a instituição do casamento, para que no casamento houvesse também crescer e multiplicar e encher esta terra que está vazia. Um dos propósitos da criação do homem e da mulher, foi também essa ideia de, através do matrimônio, encher e povoar a terra a partir daquele casal inicial. Bom, o significado da criação. Olha só,
A doutrina de que Deus criou o mundo, que a criação é divina, constitui o fundamento indispensável para a teologia cristã. Irmãos, a gente precisa entender que essa doutrina, ela é primordial. Ali a palavra fundamental. A palavra aparece ali. Ela dá base para outras doutrinas. Eu vou citar algumas delas aqui. Veja só. Passa para mim, Marquinhos, ou me dá aqui o... Isso. Está cortando muito. Vai ter que voltar lá mesmo na tela cheia. Alguma dificuldade ali que o computador não está lendo. Bom, eu vou ler aqui na minha cola. O significado ela é um antídoto para a idolatria. Devemos adorar somente o Deus que nos criou. Se a gente vai até o Gênesis e acredita que Deus, pela sua palavra, criou os céus e a terra, a gente não vai adorar deuses feitos de barro, deuses feitos de pau, de pedra, seja o que for, dizendo que estes criaram. Então, é um antídoto contra a idolatria. Outra questão, a criação também pode, a doutrina da criação, nos ajuda ali o Salmo 95, verso 6, olha que coisa linda. Nossa adoração a Deus está baseada no fato de que Ele é o nosso Criador. E nós somos suas criaturas. Vamos ler o Salmo. Ó, vinde e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que salmo bonito, né? Nos prostremos diante do Senhor que nos criou. Por que a doutrina da criação é fundamental? Fundamental por causa do sábado também. Deus estabeleceu o sábado para que a gente relembrasse que na semana da criação, lá do Éden, Ele criou tudo, inclusive a nós. Somos criaturas dele. O significado da criação também é para derrubar a barreira do preconceito e da intolerância. Porque quando a gente vai no relato bíblico, a gente vê que Deus é o nosso Criador, que nós somos criaturas que saíram de suas mãos. E independente do sexo, da etnia, do nível intelectual, da posição social, todos nós viemos de um lugar só, das mãos de Deus. Então não há diferença, não há rico, não há pobre, não há negro, não há branco, não há homem, não há mulher. Todos somos criaturas de Deus. A partir deste princípio, nós deveríamos ser tolerantes uns com os outros e não ter preconceitos. Também fala que o nosso Deus, Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando o jardim do Éden, um ambiente ideal para a raça humana. E Deus criou homem e mulher, que era a obra da criação. Mas quem foi que estava ali na criação? Você que está fazendo aqui o acompanhamento do Eu Acredito, você lembra que a gente estudou sobre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. A pergunta é, qual desses três que criou os céus, a terra e o homem? Diz ali o texto de Gênesis 1, 26. Vamos ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós, adventistas, cremos essa palavra eu não vou conseguir falar, gente, pluralidade. Isto. Deus, a divindade, nas três pessoas, estavam presentes ali nesse façamos. Não era uma única pessoa da divindade que estava ali. Estavam representados o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a gente entende que o agente ativo da criação é Jesus Cristo. E isso o próprio texto sagrado revela. Olha que texto interessante. Porque nele, e esse nele aqui é Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O agente criador
é o próprio Cristo. E a gente está aqui, partindo aqui para o final do nosso sermão, para a parte final, aonde fala dessa ideia da criação e a salvação do homem. A gente, infelizmente, tem o conhecimento, né, da história triste que ocorreu depois que Deus criou o homem, criou Adão. Eu não sei quanto tempo depois, a Bíblia não dá esse lapso de tempo, mas Adão e Eva pecaram, comeram do fruto que não deveriam comer, e tiveram que ser expulsos, e eles foram condenados à morte eterna. E o plano de Deus, lá em Gênesis 3,15, para resgatá-los, ele arquitetou um plano que alguém viria morrer no lugar do homem, e esse era Jesus Cristo, o Redentor, o Messias. Mas é bonito a gente lembrar que a obra criadora de Cristo, que foi das mãos de Jesus Cristo, que pela primeira vez o homem teve vida, aquele boneco de barro que foi criado, era Jesus que estava ali moldando aquele boneco com suas próprias mãos. Mas também é bom que a gente lembre que essas mesmas mãos, lá do Éden, que pegou no barro, que criou o homem, foram perfuradas, sangraram e deram novamente a oportunidade ao ser humano de ter vida eterna. O homem não é apenas criado, mas ele pode ser recriado. Ambas as obras de criação representam o trabalho de Cristo. E aqui nós terminamos aqui o texto através do PowerPoint. Pode colocar aqui, Marquinhos, por favor. Nesta noite, nós recordamos, na verdade, para você que é adventista do sétimo dia, recordamos essa doutrina da criação. É uma das doutrinas que nós temos como fundamental. Mas que nós não esqueçamos que o Deus que nos criou é o Deus que nos redime, nos resgata, nos salva. Esse mesmo Deus prometeu que vai voltar. Jesus Cristo, nosso Senhor, Criador, Redimidor, e aquele que é advogado, aquele que está no céu agora intercedendo por nós, e que muito em breve volta para te buscar. Acredite, é o tema da nossa série, Eu Acredito. E a minha pergunta para você nesta noite, antes da gente ir embora, antes da gente cantar o último hino e fazer a oração, você acredita que Deus criou todas as coisas? Você acredita que você é a criatura que saiu das mãos deste Deus? Não se iluda com a doutrina equivocada que existe no mundo hoje, acadêmico, da evolução. Nós viemos da mão de um Deus, somos feitos à imagem e semelhança dele. Que o Senhor te abençoe, que você continue crendo e compartilhe essa crença com outros, porque ela é muito importante. Nós vamos cantar um hino e depois eu quero orar com você e por você. Invisível faz nascer, e uma
é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz, sons de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador, nosso Criador. Ah, Senhor, nosso coração se enche de alegria por saber que temos uma origem, que sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. As perguntas filosóficas que os homens que não creem na palavra de Deus ficam tateando, procurando, mas para nós que temos fé, a resposta está na Tua palavra. E hoje recordamos, somos criaturas feitas por um Deus inteligente, um designer inteligente, que teve o amor motivado de nos criar e que, apesar dos nossos erros e pecados, nos redime, nos redimiu e nos redimirá finalmente quando nos levar para o céu. Queremos ter uma semana, Senhor, na companhia, na Tua companhia. Precisamos de Ti. Estamos vivendo um momento muito calamitoso aqui no planeta Terra. E a Tua companhia é importante para nós. Que saiamos daqui, deste templo, e que na casa de cada filho Teu que está agora conectado num celular, na televisão, assistindo no computador, que ele também tenha a Sua presença e bênção nessa semana. Oramos alegremente no nome de Jesus Cristo, nosso Criador. Amém e amém.